Estamos em contato com o economista André Saconato, consultor da FEComércio, sócio da Integrare. André, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes e aos telespectadores. Bom, André, nós tivemos aí o relatório Focus pela 9ª semana consecutiva, piorando as projeções de crescimento do PIB, e vale ressaltar que essa piora já vinha de antes da pandemia. A pandemia só acelerou, agora não acelerou tanto quanto as conversas que a gente tem visto, e mesmo entrevistas de economistas apostando numa retração bem maior do que essa sinalizada pelo Focus. Nós tivemos o Banco Mundial falando em 5%. Eu queria saber, da sua avaliação, é muito difícil falar em termos percentuais e acertar, né? Você precisa ter uma bola de cristal, mas o que pode ser decisivo ou quais os fatores que podem ser decisivos para a definição do quanto que a economia terá de retração? Retração vai ter pelo menos no curto prazo, mas o saldo final, o que pode acontecer neste ano? Olha, Denise, eu acho que nós temos dois fatores que vão ser muito importantes. O primeiro é saber quanto tempo vai durar, né, essa restrição, essa quarentena que nós estamos vendo aqui em São Paulo, principalmente no Brasil todo. É lógico que a extensão da quarentena vai fazer toda a diferença. E o segundo ponto é como o governo consegue reagir a essa crise, né? Nós estamos tendo muita reclamação lá, principalmente na FEComércio em São Paulo, sobre o fato de o crédito não estar chegando no empresário final, principalmente no micro e pequeno empresário, né? Nós temos as medidas de renda que o governo está fazendo, que são muito positivas, os R$600 que já começaram a cair na conta das pessoas mais necessitadas, e nós temos também o Banco Central tentando liberar um monte de recurso, mas não consegue fazer com que isso chegue no empresário final. Então eu acho que o tamanho da quarentena e o sucesso das medidas do governo para tentar conter os efeitos econômicos dessas quarentenas é o que vão dar o tom da recuperação e do tamanho do tombo que nós temos. Eu não estou tão pessimista quanto o Banco Mundial, acho que 5 é demais. Eu estou muito mais próximo do mercado, que nós estamos vendo aqui nas letras de 2%, acho que está muito mais por aí. Mas depende muito desses dois fatores. E se cobra do governo uma agilidade maior, em vez de questionar a questão do isolamento. O isolamento acho que vai estar diretamente relacionado aos resultados que se obtém na contenção da pandemia. Diminuindo o número de casos, o número de mortes, aos poucos se pode flexibilizar. O OMS hoje falou, inclusive, em educação da população, no sentido de se prevenir, mesmo que haja esse convívio, máscara, gel, lavar a mão, distanciamento, saber como lidar com essa situação para evitar, de novo, o retorno, inclusive, de números piores. Aqui não só no Brasil, no mundo todo. Agora, em relação a essas medidas todas do governo, você vê necessidade de ampliação, porque tem essa questão do gargalo em relação ao crédito, tem sido uma coisa aí muito repetida pelos empresários, mas há mais o que se fazer? Só aproveitando um pouquinho, voltando um pouquinho ao que você falou, na realidade não existe um trade-off, uma distinção entre quarentena e recuperação econômica. Não adianta nada o governo, por exemplo, diminuir as restrições da quarentena, porque as pessoas não vão ter confiança de sair por aí comprando coisa. Então, na verdade, não existe essa distinção. Temos que esperar o tempo certo ditado pela ciência, pelo Ministério da Saúde, que está fazendo tudo certinho, né? O segundo ponto até agora, só chegou desses créditos que o governo liberou para o empresário, só chegou para o empresário a folha de pagamento, que são até 2 salários mínimos por 2 meses, muito pouco. Precisa de crédito para capital de giro, urgente. Como que esse crédito vai chegar? Não adianta o Banco Central ficar liberando muitos recursos, isso não é um fim em si. Por quê? Os bancos não vão emprestar. O risco das empresas é muito grande. Você ficar 2, 3 meses fechado vai fazer com que sua receita caia muito. Então, o que o governo tem que fazer urgentemente, o Tesouro? Constituir garantias para esse crédito. O que significa constituir garantias? Você vai lá no banco e fala, olha, se o empresário não pagar, eu garanto 20%, 25% de todos os defaults, todos esses empresários que não conseguirem pagar. Só assim nós vamos ter crédito chegando até o final, ao empresário final. E isso é importante e é urgente, o Tesouro tem que aportar. Já existem alguns fundos que são próprios para isso, não precisa nem criar. O Fundo Garantidor de Investimentos do BNDES, tem fundos do Banco do Brasil, tem fundos do Sebrae, é só o Tesouro chegar lá e aportar. Para você ter uma ideia, a taxa mais ou menos é de 1 para 5 de alavancagem. Se o governo aportar
20 bilhões num fundo desse, isso permite que se empreste 100 bilhões. Então, isso é urgente. Eu acho que o governo está demorando muito na constituição dos fundos de garantidores, que isso vai fazer muita diferença. Quebrar algumas regras que eram mais rígidas, não é, em relação a garantias, em relação à própria forma como os bancos têm de liberar o dinheiro. Várias dessas exigências já foram derrubadas e flexibilizar é uma questão, inclusive, de dar condição de a empresa pensar numa retomada depois, né, ter condição, fôlego financeiro para esperar por essa transição e aguardar depois a retomada sem demitir, que seria muito importante que as empresas não demitissem, né, André? Exato, Denise, perfeito. Nós sabemos que essa crise tem uma característica muito diferente das outras, muito incomum. É o seguinte, você vai ter um blackout, digamos assim, você vai parar por alguns meses e depois volta, teoricamente, ao normal. Então, o que você tem que garantir é que essas empresas, nesse tempo, fiquem abertas. O governo não pode medir esforços para isso. Ninguém está muito preocupado com o fiscal desse ano. É óbvio, não vai fazer nenhuma grande loucura, mas especificamente para esse ponto, o mercado não está preocupado. Então, na verdade, o que ele tem que fazer? Ele tem que mostrar que essas medidas são pontuais, que o ano que vem nós voltamos para o controle fiscal, que o ano que vem tudo volta à estrutura de longo prazo, reforma da Previdência, vamos voltar com as reformas, mas agora o importante é não deixar a economia quebrar. Eu acho que tem que manter renda, tem que tentar manter o máximo possível essas empresas abertas. E o governo tem que ter consciência disso. O mercado já sinalizou para o governo que não vai se preocupar com o déficit desse ano, desde que sejam usadas as medidas na direção correta. Essa garantia que você fala de empréstimo para as empresas é mais ou menos o que o governo, o Tesouro, faz com relação a dívidas dos estados. Aliás, tem toda a polêmica lá no Congresso em torno da nova ajuda para os estados, modificações do que seria o Plano Mansueto, o orçamento de guerra, mas passa por aí, né? Como já aconteceu no passado. Se os estados derem o cano, o governo acaba assumindo, dando essa garantia, e esse é alvo agora de discussão. Agora, no caso das empresas, é outra história, né? Exatamente. Aqui tem uma grande diferença, né? O governo não impôs nenhuma medida aos estados lá atrás para que eles tivessem déficit. Aqui é obrigatório, e está certo, né? Está correto, foi imposto pelos governantes que as empresas fiquem fechadas, né? Quer dizer, isso é uma coisa, algo que a própria pandemia pede. Então, nesse caso, as garantias são bem-vindas. No caso dos estados, é outro papo. Inclusive, o que eu falei de mostrar que isso é só uma ajuda temporal e não vai continuar ao longo do tempo, já começa a ser discutido nesse Plano Mansueto. Não vamos aproveitar a crise para abrir todas as torneiras. A crise não dá carta branca para a política fiscal. Nós já vimos isso em 2011. Nós conversamos naquela época, inclusive, mais jovens, né? Nós dois. E vimos o que aconteceu. Não foi temporário, caímos numa recessão de 2 anos. Então, assim, é importante que o Plano Mansueto e essa discussão já leve isso em consideração. Ninguém está fazendo uma farra do boi. É só para ajudar as empresas e as pessoas nesse momento de extrema necessidade e que foi imposto a elas uma condição, com razão, mas foi imposto a elas uma condição. O governo tem que fazer a contraparte. E, André, você acha que mesmo no comércio as empresas têm condição de se sustentar? Porque é uma grande preocupação, por exemplo, no comércio, porque você tem um comércio muito pulverizado, você tem as grandes redes que têm toda uma estratégia, que já tinham, pelo menos a maior parte, condições de venda online, que está funcionando, ainda que haja queda, tem alguma receita entrando, para aquelas lojas pequenas de shoppings e quiosques, o comércio de modo geral, mesmo comércio de rua, que de repente parou de ter receita, não é? Denise, infelizmente, por mais que o governo tente ajudar, algum estrago vai ter, né? Não tem como evitar. Vamos aumentar o desemprego, infelizmente vai ter quebra, já está tendo quebra de empresas agora, então não tem como evitar isso daí. Realmente, alguma coisa vai quebrar. E o comércio, principalmente os serviços, são muito afetados. Porque você imagina um restaurante, né? Comércio um pouquinho menos, indústria um pouquinho bem menos, mas o restaurante a pessoa não vai comer 20 vezes seguidas porque deixou de comer 20 dias no restaurante nos últimos 2 meses. Então não vai ter nem demanda reprimida. Então é um setor que tem que ser muito bem cuidado pelo governo. Mas infelizmente efeitos vão ter. Nós não vamos manter o desemprego vai aumentar, algumas empresas vão quebrar. O que o governo tem que fazer é tentar manter isso
na sua mínima, no número mínimo possível, né? É isso, nós conversamos com o André Saconato, que é sócio da Integrar, economista, consultor da FEComércio, Federação do Comércio do Estado de São Paulo. André, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores.